Você que veio aqui essa noite, e as pessoas também que assistirão posteriormente essa pregação, como eu disse, Deus tem uma resposta para mim e para você essa noite. E o texto a qual nós usaremos como base, você que vem no culto de oração, traga a sua Bíblia. Porque geralmente são pregações expositivas que nós usamos. Ou seja, pregações que nós leremos o texto. E será mais interessante você usar a sua Bíblia. E o texto base será lá no Evangelho de Marcos, no capítulo 5, a partir do versículo 35. Marcos 5, versículo 35. O evangelista nos escreve da seguinte forma: estando ele ainda falando, chegaram alguns da casa do principal da sinagoga, a quem dissera: tua filha está morta, por que incomoda o mestre? Irmãos, no domingo agora, todos que vieram aqui lembram da primeira canção que nós cantamos, que Deus é bom. Na verdade, todos nós sabemos que Ele é bom, mas é verdade também que às vezes nós não conseguimos compreender a bondade de Deus. Sabe por quê? Porque existem algumas circunstâncias que ocorrem em nossa vida, que muitas vezes nós falamos assim: como que eu vou ver a bondade de Deus aí? Eu gostaria de falar para você nesse início, você que está aqui na igreja, você que assistirá essa pregação pela internet, que as tragédias que acontecem na minha vida e na sua vida, ouça isso, as tragédias que ocorrem na minha vida e na sua vida, elas não anulam a bondade de Deus. Você fala assim: tragédia, Dudu, mas como assim? Eu sou cristão, será que eu vou sofrer alguma tragédia na minha vida? E nesse início dessa palavra, nós precisamos enxergar e encarar que todos nós passaremos por momentos difíceis, por circunstâncias difíceis e por tragédias. Não foi diferente na vida de Jairo. Jairo era uma pessoa importante. Jairo era um dos dirigentes da sinagoga nos tempos de Jesus. E Jairo, ele enfrentou uma tragédia e ele precisava de uma intervenção, de uma resposta que trouxesse encorajamento, que trouxesse consolo a ele. E o texto nos diz, se você pegar lá no versículo 21 do capítulo 5, fala lá que Jesus, certo dia, Jesus estava à beira do mar da Galileia, cercado por uma grande multidão. Jairo então viu Jesus, correu em sua direção e prostrou-se aos seus pés, implorando, porque a sua filha estava gravemente enferma, estava com uma grave enfermidade. E Jesus, pegando pela mão de Jairo, começou a sua caminhada em direção à sua casa. Mas olha que interessante, às vezes nós lemos alguns textos na Bíblia e só depois que nós iremos fazer a correlação. Aquela cura da mulher do fluxo de sangue foi justamente nesse caminho que Jesus está fazendo para a casa de Jairo. Jesus então começa a seguir a Jairo para ir para sua casa, quando de repente no meio do caminho surge a mulher do fluxo de sangue.
Creio que todos já ouviram falar dessa mulher que fazia vários anos, 18 anos, ela estava sofrendo com aquela hemorragia. Quando de repente aquela mulher toca nas vestes de Jesus, e Jesus então, que estava indo para a casa de Jairo, porque Jairo precisava de uma intervenção urgente, Jesus interrompe essa caminhada e opera aquele milagre na vida daquela mulher. E nesse momento, a qual Jesus estava ali, e Jesus começa a falar assim: mas quem me tocou? E os discípulos começam a ironizar: Jesus, como assim quem ele tocou? Essa multidão aqui, como que nós iremos identificar quem tocou o Senhor? E Jesus fala assim: alguém me tocou, porque de mim saiu o poder. Só que nesse momento chega alguém trazendo a notícia trágica a Jairo. E foi esse versículo que nós iniciamos, falando assim: Jairo, a sua filha que estava doente, a sua filha que estava no CTI, a sua filha que estava na UTI, morreu. Então para de incomodar o mestre. Nesse momento chega a notícia trágica. E eu pergunto para você: e agora? O que fazer? Nós poderemos até questionar, irmãos, por que Jesus não foi direto para a casa de Jairo? Afinal, Jairo implorou a Jesus: a minha filha está terrivelmente doente, eu preciso de uma intervenção. Por que Jesus não foi direto para a casa de Jairo? E mais, Jairo era chefe da sinagoga, era um judeu, servia a Deus, guardava as leis. Por que a tragédia chegou na família de Jairo? Afinal, a coisa mais difícil era atrair a atenção de Jesus. Atrair a atenção de Jesus no seguinte sentido: Jesus, havia uma multidão ali, mas Jairo consegue atrair a atenção de Jesus e chamar Jesus para ir até a sua casa. Sabe o que nós aprendemos aqui, irmãos? Que as tragédias, elas são inesperadas. As tragédias são surpreendentes. O que é isso? São inesperadas porque nós não esperamos. São surpreendentes porque acontece assim algo que você... O que é isso, gente? Até perdi até o rumo. Em 2017, a minha mãe faleceu. E foi engraçado porque eu fui dormir com a minha mãe no hospital, achando que seria uma noite normal, achando que seria mais uma noite, como várias pessoas haviam dormido com ela lá. Porém, naquela noite, a minha mãe faleceu inesperadamente. O médico, inclusive, queria fazer uma autópsia, porque chegou, estava entrando no outro quarto, a enfermeira falou: não, doutor, é aqui, é nesse quarto. O médico falou assim: hã? Mas não era quadro de óbito, não? A tragédia chega de forma inesperada, surpreendente. E na maioria das vezes, as tragédias são, ou melhor dizendo, as tragédias não são administráveis. Ou seja, algumas situações, irmãos, nós não conseguimos administrar. Alguns exemplos: infidelidade conjugal. Um cônjuge decide que vai viver uma infidelidade conjugal, quer se aventurar.
a notícia de uma enfermidade incurável. Não é uma tragédia, são exemplos de tragédias. Ou, se você quiser usar outro termo, são circunstâncias que surgem na minha vida e na sua vida. Um filho que conhecem alguns amigos e mergulham no mundo das drogas, o anúncio de uma demissão, a falência de uma empresa, a morte, como eu disse, de um ente querido. Irmãos, todos nós estamos sujeitos às circunstâncias adversas e às tragédias. Mas o grande problema aqui não são as tragédias. Sabe por quê? Porque elas chegarão. E você pensa assim: eu vim num culto de terça para ouvir que as tragédias chegarão? Sim, porque aqui nós estamos lidando e a igreja aqui quer formar crentes maduros. A igreja não quer formar crentes mimados, achando que a vida cristã é uma maravilha, é um mar de rosas. Muito pelo contrário. Mas saiba que mesmo a vida cristã tendo as suas tragédias, o Senhor estará conosco todos os dias. É uma promessa para mim e para você. A questão é: o que fazer quando as tragédias chegarem? O que fazer? Vai desanimar? Vai chutar o pau da barraca? O que fazer, irmãos? O que fazer? Você que vai assistir, você que está assistindo essa pregação, o que fazer? E é justamente nesse texto aqui, olhando para a experiência de Jairo, que enfrentou uma grande tragédia. Irmãos, você consegue acompanhar comigo esse raciocínio dessa história? Você vai procurar ajuda, certo? É a mesma coisa, vamos deixar um pouquinho Jesus de lado. É a mesma coisa do seu filho, a sua filha está com uma enfermidade e você já procurou inúmeros médicos ou alguém que dê um diagnóstico, até mesmo a cura, e não acha. De repente você encontra alguém, um profissional que tenha a possibilidade de trazer um diagnóstico ou de até mesmo trazer a cura para o seu filho e para a sua filha, e você vai atrás desse profissional, e de repente esse profissional tão requisitado, é difícil de falar com ele porque ele é muito requisitado, mas você chega num ponto que você chama a atenção desse profissional, e esse profissional vai até a sua casa, está caminhando até a sua casa. Não, eu vou lá ver a sua filha. Mas de repente no meio do caminho chega alguém lá da sua casa e fala assim: ó, pede para ele ir embora, viu? Não precisa mais do trabalho dele. A sua filha morreu, seu filho faleceu. Você consegue enxergar comigo essa história? Porque é justamente aqui que nós meditaremos. Jairo enfrentou uma tragédia. Uma tragédia. E agora quero compartilhar com vocês, olhando para a experiência de Jairo, encontrar algumas respostas que irão nos ajudar a encarar as tragédias da nossa vida a partir de uma perspectiva um pouco diferente. Quando nós lemos um texto bíblico, esse é o nosso desafio: extrair da Escritura algo que possa mudar a nossa vida, que possa fazer sentido dentro de um contexto bíblico, dentro de uma hermenêutica bíblica, ou seja, dentro de uma interpretação bíblica. E é isso que eu tentarei fazer essa noite com vocês. A primeira coisa que nós extraímos desse texto da história de Jairo, nós iremos falar sobre 3 pontos.
A primeira coisa, saiba que Jesus se importa com a sua tragédia. E isso complementa um pouco da última pregação. Saiba que Jesus se importa com a sua dor. E isso é tão importante, irmãos. Sabe por quê? Porque às vezes nós achamos e nós encaramos Deus como alguém sádico, sabe? Aquele que gosta de ver a gente sofrer, sabe? Aquele que quanto mais você sofre, ele está batendo palma. Porque muitas vezes nós crescemos ouvindo assim: isso é provação, não é? Isso é provação, isso é provação de Deus. E parece que no nosso subconsciente nos dá a ideia que Deus ama ver a gente sofrer. Na verdade não é bem assim. As provações que Deus traz ou Deus permite na minha vida e na sua vida tem uma finalidade, um propósito. Sempre terá uma finalidade, um propósito. E aqui a primeira coisa que nós extraímos do versículo 36 desse capítulo 5 do Evangelho de Marcos, e o texto nos diz assim: Jesus, porém, tendo ouvido essas palavras, disse ao principal da sinagoga: não temas, crê somente. Jairo havia acabado de receber a notícia: Jairo, larga a mão disso, ela morreu. Só que Jesus se compadeceu de Jairo. Jesus se importa, lembra disso, escuta bem, Jesus se importa com pessoas. Tem muita gente pensando que Jesus se importa com coisas. Jesus se importa com pessoas. Tudo que você for fazer na sua vida, seja na igreja, no seu trabalho, esteja focando a sua vida em pessoas, não em coisas. Coisas passam, as pessoas permanecem, ou a sua história permanece. Jesus não estava preocupado com as circunstâncias, ele estava preocupado com o sofrimento de Jairo. O coração de Jesus ali estava movido de íntima compaixão pela dor daquele homem que estava sofrendo uma grande tragédia, que estava sofrendo uma grande perda. Deixa eu falar uma coisa: Jesus se importa com você. Jesus se importa com a sua causa. Jesus se importa com o seu sofrimento. Jesus se importa com a sua luta. Jesus se importa com a sua dor. Jesus se importa com a sua tragédia. Isso toca o coração de Jesus. Como assim? Lá em Mateus, no capítulo 9, versículo 35 e 36, está escrito assim: depois disso, Jesus passou por todas as cidades e vilas da região. Ele ensinava nas sinagogas, onde o povo costumava se reunir, apresentando as notícias do reino, curando os corpos doentes, restaurando vidas marcadas pelo sofrimento. Ver as multidões diante de si fazia doer o coração. Ou seja, Jesus importava com aquela multidão que estava precisando de um auxílio. É a mesma coisa. Você que veio aqui essa noite, eu vim de Elohim Mendes hoje orando essa palavra. Eu vim falando: Deus, eu preciso de um socorro, eu preciso de uma direção. E eu pensava assim, e olha que interessante, eu falava assim: Deus, mas às vezes nós somos assim, né? Nós falamos e ao mesmo tempo pensamos assim: nossa, Senhor, como que faz? É a mesma coisa se no fundo nós falássemos assim: Jesus, será que o Senhor está me ouvindo mesmo? Eu
estou aqui na moto, aqui, Senhor, aquela situação, Deus, como que vai ser, Senhor? Que tragédia, tem que acontecer tudo isso ao mesmo tempo. É carro que estraga, pega o carro emprestado, meu Deus, o carro não está bom. Vai procurar outro para comprar e fica naquela expectativa se vai dar certo, se não vai. E a Kênia aqui em Varginha sozinha, me ligando, o carro estragou, tá parado aqui, não sai do lugar. Fala, meu Deus do céu. E aí vem essa palavra e fala assim: Jesus se importa com o seu sofrimento, Jesus se importa com a sua dor. Irmãos, quando as circunstâncias adversas da vida batem a nossa porta, a coisa mais fácil, sabe o que quer fazer? É desistir. É desistir. Na autoescola eu vejo muito isso. Principalmente as pessoas que nunca dirigiram, que não tem noção nenhuma. Chega um momento que elas falam assim: eu vou desistir, eu não consigo. Estou na 15ª aula e não sei fazer nem controle de embreagem. Falta só 5 aulas para ela terminar, no pacote 20. E eu já virei para muitas pessoas, já falei assim: desistir é a parte mais fácil. Quando as circunstâncias, quando as tragédias batem a nossa porta, nós somos levados, irmãos, a desistir. Porém, olha aqui para mim, a mesma palavra que o Senhor liberou a Jairo é a mesma palavra que Ele libera para mim e para você essa noite. Não tenha medo, tão somente creiam. Quantos podem dizer amém aqui? A mesma palavra que Jesus liberou a Jairo, Jesus está liberando para mim e para você. Não tenha medo, creia tão somente. Irmãos, isso é tão importante. É por isso que às vezes nós precisamos ouvir uma pregação de forma ativa. É quando você participa da pregação, é quando o teu raciocínio participa da pregação, e não fica ouvindo uma pregação de forma passiva, ou seja, deixando a sua mente vaguear. Porque isso daqui talvez seja a chave para a sua vitória amanhã. É quando o desespero bate e aí vem aquela voz falando para você: não tenha medo, creia tão somente. Isso é extremamente importante, irmãos. Saber que Jesus se importa com as nossas tragédias é uma questão de fé. Isso é tão importante, saber que Jesus se importa com cada detalhe da minha vida e da sua vida. Que para você talvez seja mais uma coisinha, seja mais um probleminha, mas para Jesus não. Esse foi o primeiro. O segundo, entenda que nada pode frustrar os planos de Jesus. Irmãos, isso é tão importante nós entendermos isso, que nada pode frustrar os planos de Deus, nem do Senhor Jesus. Deixa eu falar uma coisa. Muito tempo, pregar a palavra, servir a Deus na igreja, foi uma das últimas coisas que eu gostaria de fazer. E hoje é uma coisa que eu não consigo deixar de fazer. Mas isso, sabe o que é? Desde os 12, 13 anos, que há a promessa de que Deus me usaria, seja na palavra. Desde adolescente era chamado de pastorzinho, pregava aqui, pregava ali. Já fiz de tudo mas não tem jeito. Ou seja, os planos de Deus
não podem ser frustrados. Talvez você esteja aí sofrendo. Talvez você esteja aí sofrendo. Não sei o que, porque era meu, agora não é mais. Se estiver nos planos de Deus para a sua vida, vai ser. Você consegue entender isso? Os planos de Deus não podem ser frustrados. E aí, da onde nós tiramos isso? No versículo 38 e 39, aí do capítulo 5, acompanhe comigo. Quando chegaram à casa do dirigente da sinagoga, Jesus viu um alvoroço, com gente chorando, se lamentando em alta voz. Então entrou e lhes disse: por que todo esse alvoroço e lamento? A criança não está morta, mas dorme. Fala assim, mas como assim? A criança não está morta, mas dorme. E aquelas pessoas que estavam lá diagnosticaram, ou seja, certificaram que a criança estava morta. É bem provável, irmãos, que quando aquela mulher do fluxo de sangue interrompeu a caminhada de Jesus, Jairo deve ter ficado muito nervoso. Jairo deve ter ficado butina. Jairo deve ter ficado muito angustiado, porque a minha filha aqui, deixa Jesus chegar lá em casa primeiro, vê a minha filha, depois ele resolve o seu caso. O interessante aqui que nós tiramos desses versículos é que aqui Jesus não estava só curando a mulher do fluxo de sangue, que está dentro do contexto aqui dessa leitura. Não, Jesus também estava trabalhando na vida de Jairo. Sabe o que acontece às vezes, irmãos? Às vezes Deus faz isso, e isso é tão difícil da gente entender. O que, irmãos? Aí você fala para mim, o que, Dudu? Esperar. Oh, irmãos, esperar é tão difícil. Você já observou quando você vai orando? Você vai orando, e parece que nada muda. Você ora, e parece que nada resolve. Às vezes o Senhor permite isso para trabalhar a nossa vida. É a mesma coisa que aconteceu. O fato de Jesus ter parado para ter curado aquela mulher com fluxo de sangue foi o ato não só da cura daquela mulher, mas também o ato de trabalhar a vida de Jairo. E às vezes Deus está falando isso para mim e para você essa noite. Sabe o que? Não é na sua hora, não é no seu tempo, é no tempo de Deus. Ô, irmãos, falar isso é fácil, viver isso, queridos, nós vamos precisar de uma vida ali de oração, uma vida ali com Deus, para você entender: Senhor, me ajuda a crer no meio dessa tragédia toda, a entender que o Senhor está no controle. Me ajuda. Nós precisamos entender. Nós temos vários exemplos na Bíblia, melhor dizendo. Certa vez os discípulos de Jesus estavam no mar da Galileia. Eles haviam entrado no mar da Galileia, que na verdade é um grande lago. Se diz mar devido à sua extensão. E os discípulos entraram no mar da Galileia por volta de 6 horas da tarde. 3 horas da manhã os discípulos ainda estavam em alto mar. Ou seja, o naufrágio parecia inevitável. Mas quando parecia que tudo estava perdido, olha aqui, quando parecia que tudo estava perdido, sabe o que aconteceu? Jesus apareceu no meio da tempestade. Jesus apareceu de forma inesperada, trouxe a vitória aos seus discípulos. A história de Lázaro. Lázaro estava
enterrado há 4 dias. Jesus chegou, Marta e Maria: Senhor, Jesus, você está atrasado. Se fosse hoje, Jesus, eu já enviei a mensagem para o senhor não recebeu a mensagem pelo WhatsApp, não? Lázaro já morreu, já está enterrado há 4 dias. Inclusive foi o Vitor que enterrou ele, né? Foi o Vitor que enterrou. É a mesma coisa aqui. Quando Jesus chegou na aldeia de Betânia, Lázaro já estava sepultado havia 4 dias. Marta pensou que Jesus estava atrasado, mas Jesus levantou Lázaro da sepultura. Nada apanha Jesus de surpresa. Quando parece que Jesus está atrasado, é porque Ele está trabalhando nos bastidores. É porque Ele está fazendo algo melhor e maior para mim e para você. A nossa vitória não está morta. A nossa vitória apenas dorme. Por isso que Jesus falou: não, ela não está morta, apenas dorme. Deus tem um plano para a sua vida no meio das tragédias. E se você compreender o que Deus quer te ensinar nesse tempo de luta, dor e sofrimento, é o pontapé inicial para você viver uma perspectiva diferente em meio a isso tudo. Hoje Jesus está liberando uma palavra de esperança ao seu coração, irmãos. Esse coração que está ferido, esse coração que está machucado, esse coração que está tão preocupado com tantas tragédias. E o último: creia que Jesus é quem tem a última palavra para você. Deixa eu perguntar para você: em meio às tragédias que ocorrem ou que estão ocorrendo na sua vida, quem tem dado a última palavra? Quem tem dado a última palavra? Na hora que o trem está feio, o bicho está pegando, quem tem dado a última palavra? Creia que Jesus é quem tem a última palavra. Olha comigo nos versículos 40 ao 42. Mas todos começaram a rir de Jesus. A rir por quê? Porque Jesus falou que ela dormia, ela não estava morta. Então eles começaram a rir de Jesus. Ele, porém, ordenou que eles saíssem. Tomou consigo o pai, a mãe da criança e os discípulos. Aqui era Pedro, Tiago e João, que estavam com ele, e entrou onde a criança encontrava. Tomou-o pela mão e lhe disse: Talita cumi, que significa: menina, eu lhe ordeno, levante-se. Imediatamente a menina, que tinha 12 anos de idade, levantou-se e começou a andar. Isso os deixou atônitos. O engraçado é que a certidão de óbito já estava pronta. Jairo, ela morreu X hora de tal coisa. Jesus chega e dá a última palavra. Não, Jairo, como assim? Pode parar, calma. Para começar, Jairo, ela só está dormindo, ela não está morta. Os mensageiros que foram a Jairo e a multidão que estava em sua casa pensaram que a morte era o fim, era uma causa perdida, era uma situação irremediável. Mas é interessante que até a morte, quando Jesus chega, até a morte tem que sair em retirada diante da autoridade de Jesus. Olha que interessante, os que estavam na casa riam de Jesus, mas riam, sabe por quê? Ou riram, sabe por quê? Porque talvez não conheciam o Deus, o Jesus, o Deus encarnado. Por isso eles riram.
Na verdade, foi um riso da desesperança, foi um riso do desespero. Talvez muitos estejam rindo hoje. O seu casamento já era, sua empresa já faliu, seu filho não volta mais para os caminhos do Senhor, já era. Eles estão rindo, mas eles riem, sabe por quê? Porque eles não conhecem o poder do grande eu sou. Pois se conhecesse o poder de Jesus, eles não iriam rir. Sabe por quê? Porque eles saberiam que Jesus tem poder inclusive sobre a morte. Diante de Jesus, a morte sai em retirada. Com Jesus, irmãos, não tem causa perdida. Ele dá vista aos cegos, Ele levanta os paralíticos, Ele purifica os leprosos, liberta aqueles que estão, liberta os possessos de espírito maligno, ressuscita os mortos, quebra as cadeias. E Jesus continua o mesmo hoje. É Ele que arranca os escravos do diabo, do império das trevas, e faz dessas mesmas pessoas embaixadoras de Cristo Jesus. É Ele que pega um viciado, um criminoso no porão da cadeia, e faz dele um anunciador do céu, faz dele um anunciador do evangelho. É Ele que apanha alguém na lama da imoralidade e faz dele um facho de luz. É Ele que apanha uma família toda arrebentada e faz dela um jardim de harmonia, de amizade, de felicidade. Aonde Jesus chega, a cura vem, a libertação vem, a vida vem. Nem a morte, com seus horrores, pode ter a palavra final. A Bíblia diz que a morte foi tragada na vitória. Na presença de Jesus, a plenitude de alegria. Só Ele, irmãos, pode acalmar os vendavais da nossa vida. Só Ele pode aquietar o nosso coração. Só Ele pode trazer a esperança no meio da tragédia.